Olá, gente! Estamos começando mais um MartaCast, um podcast sobre esportes femininos, produzido no Departamento de Comunicação da UFMG. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os jornalistas da ESPN que foram afastados após críticas à CBF. Vamos falar também da definição dos enfrentamentos das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, do desempenho das brasileiras na Billie Jean King Cup de tênis e das mudanças anunciadas pelo COI para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Para começar, eu vou me apresentar. Sou Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG e coordenadora do MartaCast. Malu, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estou no 5º período de jornalismo aqui da UFMG e sou bolsista no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Soraya Carvalho, estou no 3º período de jornalismo na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marca. Olá, galera, sou Everton Carlos, sou recém-chegado de outra universidade e não sei, portanto, o meu período e eu estou entrando hoje no Coletivo Marta. Isso aí. Seja bem-vindo, Everton. Graças. Vamos lá, vamos começar falando sobre essa notícia, na verdade, assim, né? Uma notícia que causou várias repercussões, né? A gente teve, né, essa reportagem da Piauí, que falou um pouco, né, de alguns gastos bastante extravagantes da CBF. Essa notícia teve várias repercussões, entre elas o afastamento de 6 jornalistas da ESPN. Conta pra gente em mais detalhes, Soraya, o que aconteceu aí nos últimos dias? Pois é, Carol. A ESPN afastou os jornalistas Gima Coppetti, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Briner e William Tavares na última terça, depois do programa Linha de Passe, que foi do dia anterior, onde foram feitas algumas críticas sobre a CBF. O assunto principal era a reportagem da Piauí, que denunciou algumas extravagâncias da confederação na gestão do Edinaldo Rodrigues, que incluíam pagar despesas de familiares e amigos durante a Copa, aumento expressivo do salário de presidentes e contratação de garotas de programa para atender dirigentes. A edição do dia seguinte foi composta por uma mesa diferente depois do afastamento desses 6 jornalistas, com os jornalistas André Plihal, André Kfouri, Breiler Pires, Eugênio Leal e Leonardo Bertozzi. Os outros voltaram de punição agora na terça-feira, dia 10. Então, eles foram afastados só por 2 dias. E logo após essa suspensão, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo e Federação Nacional dos Jornalistas fizeram um comunicado contra a decisão da ESPN e, prestando solidariedade aos 6 jornalistas. O Jean Oddi disse, inclusive, em um vídeo que ele publicou nas suas redes sociais, que a ESPN os afastou não pelo conteúdo. Essa foi a explicação da ESPN, na verdade, que eles haviam afastado os jornalistas não pelo conteúdo que foi exposto ali, mas porque o assunto não teria sido tratado internamente antes de ir ao ar. Enquanto a CBF informou que respeita a liberdade de imprensa e não pede interferência de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Na edição de Linha de Passe desta quinta-feira, os jornalistas não mencionaram a CBF. Eles abriram com análise sobre o empate do São Paulo e a polêmica do jogo entre o Colo-Colo e o Fortaleza. E no vídeo, inclusive, o Oddi, ele continua falando assim: se eu volto ao programa é porque eu tenho a consciência que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como sempre falamos, com a liberdade que sempre tivemos. E conclui dizendo que se ele não pudesse fazer isso, ele inclusive largaria o futebol, o jornalismo esportivo, porque ali não seria mais um local tranquilo de se estar. Mais uma notícia, né, incomum para a ESPN, não exatamente incomum no contexto do jornalismo esportivo. A gente está acostumado aí, né, com algumas histórias, principalmente assim, envolvendo a Rede Globo, né? E agora essa situação que, né, as conversas que a gente viu aí depois do ocorrido foi que estaria ligado, né, aos direitos de transmissão da Série B, né? Da Série B masculina, e a ESPN numa preocupação de não perder, né, os direitos que ela acabou de adquirir aí para a transmissão. Complicado, né? Assim, uma situação difícil. A gente que, né, se interessa por jornalismo esportivo, vocês que querem, né, seguir nessa área,
é uma situação bem difícil e que causa algumas, né, reflexões, inclusive, Assim, né? é muito bonitinho a gente ver aqui o texto pronto, as informações, mas a gente sabe que na prática não funciona assim. A CBF, ela vive de notas, né? Exato. Sai nota ali que não quer interferir na liberdade de imprensa. No fundo, a gente sabe que não é assim que funciona. Sim, Entendeu? Assim, pra ESPN também é complicado, porque como é que perde uma coisa assim, né? É muito poder envolvido. sim. São relações que são... Que é assim, repaginado com uma notinha ali que eles publicam e é isso, entendeu? Eles fazem esse papel de bom moço, mas a gente sabe que no fundo não é assim, entendeu? E até o Jean Oddi mesmo falou Sim. que né, assim, se ele tiver que mudar a forma dele de trabalhar, mas também não é tão simples assim, não é à toa que eles começaram o programa e fingiram que nada Sem tinha falar acontecido, sobre a assim, entendeu? CBF, a mesa chegou ali. Exatamente. Vamos Tipo falar do assim, empate do São Paulo. aconteceu, eles receberam a punição, né? A gente não sabe até que ponto foi falado com eles, né? O que a CBF realmente falou com eles. Sim, Porque eu tenho certeza que para eles não foi só uma notinha de não queremos interferir na liberdade de imprensa. Então a gente não sabe assim até que ponto realmente foi e a gente não é assim tão fácil e tão simples do jeito que a gente vê numa reportagem. E não é de hoje que a ESPN tá instável, né? sim, Tipo, problemas com a gerência envolvendo outros jornalistas já ocorreram. sim, O caso de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi revelam isso. sim, Eles tiveram muitos problemas com a gerência, saíram, foram demitidos, né? E agora estão no canal de YouTube deles mesmos. E sim. afirmam que houve problemas com a gerência. A ESPN, depois que ela mudou, né, de gestão, né, e passou a ser aí do grupo Disney, juntou com a É. Fox, ela mudou a política editorial completamente, né? E aí, enfim, é uma situação difícil, né? E uma situação, ao mesmo tempo, complicada, porque a relação entre essas instituições não é meramente uma relação de a ESPN noticia eventos que são organizados pela CBF, né? Tem uma relação comercial também, né? Mas ficamos aqui acompanhando, né, o desenrolar, né, do caso que está rendendo aí nas últimas semanas. Vamos falar agora um pouquinho do jogo entre Estados Unidos e Brasil, né? Amistoso, que o Brasil ganhou, né, Malu? Sim. Pela A primeira gente vem vez. falando Achei nas muito últimas engraçado. semanas, né? Ela puxou notícia de jogo e todo mundo abriu um sorrisão. Mudou o clima, graças né? a Deus. A gente falou na semana passada, né, do outro amistoso, que já tinha sido, assim, o Brasil tinha perdido, mas tinha jogado Perdido no bem, detalhe, né? A gente não comentou isso perdeu aqui. gols, né, e aí a gente teve, né, esse outro jogo que aconteceu na última terça-feira, na verdade, logo depois da gente gravar o programa, né, a gente não conseguiu falar dele, e o Brasil, então, venceu aí pela primeira vez nos Estados Unidos. Conta pra gente, Sim, Malu, os quebrou detalhes. esse tabu, placar de 2-1. Foi um jogo bem interessante, né? A última vitória da equipe brasileira tinha sido em 2014, em Brasília. Então, por mais que seja um amistoso, é significativo pra gente, né? 10 anos Sim. que não ganhava, né, dos Estados Unidos. Sim, exatamente. E é um rival, assim, de frente, assim, pro Brasil, né? A gente comentou outro dia, né? A gente tá num patamar em que o nosso principal rival é os Estados Unidos. Já é um clássico pra gente, já, né? Sim, Então, foi um jogo interessante. Dessa vez os Estados Unidos saiu na frente com o gol da Catarina Macario, que é uma brasileira, né? Ironicamente, é uma brasileira. Fez gol logo nos 40 segundos de jogo. O Brasil conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, depois de uma boa jogada da Gio, que deu um passe para Caroline e marcou o gol. Foi aos 24 minutos. O jogo ficou intenso, com os dois times levando perigo. Aos 35, a Isa Haas, jogadora do Cruzeiro, evitou o pior, né, o que seria um gol, tirou a bola em cima da linha. O segundo tempo continuou desse jeito assim, mas o Brasil indo muito bem, assim, teve muitos chutes, foi superior em chutes aos Estados Unidos, posse de bola, acerto de passe, então foi um bom jogo. No final, nos acréscimos, a equipe brasileira acabou fazendo gol, 50 minutos. com emoção, né, Sim, gente? a Amanda Gutierrez finalizou com sucesso. Foi muito legal. Assim, apesar da emoção, da adrenalina, é muito legal, né? Quando a gente acaba ganhando nos acréscimos, assim, a comemoração é diferente. Você já Tem não um tem mais gostinho a esperança e de mais. repente é muito legal quando é assim. Então, foi amistoso, mas foi uma vitória importante pra gente e foi uma vitória muito legal, porque a seleção conseguiu colocar em prática o que tá trabalhando pra fazer, né? Nos últimos acabou
sempre faltando no detalhe, mas a intenção é realmente essa. Sim, Por mais que falte o detalhe um dia, no outro dia você tem que compensar esse detalhe, sim. né? Sempre melhorando. E foi um jogo bem legal. E boas, assim, algumas jogadoras se destacando, né? A Gil jogou muito bem, o primeiro amistoso e o segundo amistoso. A Isa Haas jogou muito bem. A Caroline entrou muito bem aí no time. Acho que foi uma sequência aí, né, de jogos de amistosos dessa data FIFA muito positiva, né, para o Sim. time. E agora é esperar, se não me engano, a gente tem uma outra data FIFA em junho. Vamos ver aí no que E você falou da Isa Haas, né? Como é legal, né? Assim, ver uma jogadora aqui de Minas, de um time de Minas, Que a né? gente acompanha. Pois é, que a gente acompanha, que a gente fala aqui na seleção brasileira é muito legal. Muito Assim, legal. ver os times mineiros crescendo, né? Um polo que tá muito centrado no Rio de Janeiro e São Paulo. Mais em São Paulo ainda do que no Rio, né? Muitos em São Paulo. São Paulo muito forte. Mas ver as mineiras se destacando, né? De times mineiros. Torcer pra Bianca Brasil ser convocada também, né? A gente ia gostar muito. Sim. Inclusive, vamos falar do Cruzeiro agora, né, Soraya? Porque Sim, a gente senhora. teve data FIFA, mas tivemos também Brasileirão Feminino. O Cruzeiro jogou no último sábado. Conta pra gente, Soraya. Isso, o Cruzeiro jogou contra o Juventude na Arena Gregorão, lá em Contagem, pela partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e goleou de 4-0. Foi um jogo com muito domínio cruzeirense. A equipe teve muita tranquilidade para construir o placar, mesmo perdendo um pênalti ali logo no começo do primeiro tempo. Não fez falta, na real. Porque logo após a cobrança desse pênalti que foi perdido pela Letícia Ferreira, a goleira... Inclusive, eu estava até conversando com a Malu. Porque a goleira Renata, ela defendeu esse pênalti e espalmou para fora. Então, assim, você tem a defesa de um pênalti, isso é ótimo, você eleva a sua confiança. Mas aí, nessa espalmada, deu o escanteio, e no escanteio, a nossa queridíssima zagueira Paloma Maciel, de cabeça, abriu o placar. Então, a gente fica pensando na felicidade da goleira em um momento, e absolutamente, assim, rapidamente, do nada, ela tem a ver aquele poxa vida, defendi um pênalti e tomei um gol. Um gol. Logo aos 36 também, a lateral Isa Chagas ampliou o placar, então ficou aí 2-0 no primeiro tempo. Na etapa final, a Gabi Soares marcou o terceiro gol, que foi numa cobrança de pênalti. E a atacante Letícia, né, que perdeu o primeiro pênalti que foi marcado pro Cruzeiro, ela se redimiu 4 minutos depois, ao cabecear a bola pro fundo do gol, encerrando a goleada. Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 10 pontos e pula para a segunda posição na tabela, tá empatado com a Ferroviária, mas ali a gente sabe que tem outros critérios, então estamos em segundo lugar. E o próximo compromisso do Cruzeiro será fora de casa contra o Internacional, lá no Rio Grande do Sul, no dia 17 de abril, às 4 horas da tarde. O Cruzeiro tá muito bem, né, Foi um gente? jogo aéreo Ótimo início. muito Foram forte, 3 né? Um jogo aéreo muito gols forte. de cabeça. Então, assim, a gente estava comentando isso antes, como o jogo aéreo do Cruzeiro tá muito forte. Legal. Vamos falar agora do América, que agora venceu, né, gente, pela primeira vez, né? A gente tem Finalmente. falado aí nas Finalmente. últimas semanas. Conta pra gente, Everton, como é que foi aí o jogo do América aí desse final de semana? Ok. Relativamente pouco conflituoso ali pro América, né? Bom, o jogo começou muito bom pro América, mesmo sendo visitante. E a equipe mandatária só ameaçou aos 17 minutos do primeiro tempo, com chute cruzado. Mesmo assim, o América continuou fazendo pressão e aos 21 conseguiram abrir o placar. Aí o 3B tentou buscar, mas não conseguiu. E no final do primeiro tempo, foi lá o América e marcou o segundo gol. E mais pro final ainda, houve um pênalti a favor do 3B. Só que a Sônia, a atacante, isolou. E foram pro vestiário, assim, 2-0 pro América. E na volta, 3B se mandou ao ataque, apostando principalmente no jogo em velocidade. Aí, mais ou menos uns 20 minutos, a lateral esquerda do 3B foi expulsa, após reclamar com a arbitragem. Aí isso facilitou mais ainda para o América e marcaram o terceiro gol logo em seguida. Logo em seguida não, né? Mais pro final do jogo, aos 39 minutos. O jogo foi em Aí, Manaus, né? Em Manaus, No capital da domingo. Amazônia, Sim, na tarde de domingo. sim. Aí agora
amanhã de tarde o América pega o Grêmio, aqui em Minas. Uhum. E 3B, a Lanterninha, vai tentar reagir contra o Ferroviário, que é a líder. Nessa quarta à noite. A quarta Essa noite. quarta. Isso. 16 de abril. Isso. É ótimo resultado do América aí, né, gente? E ver se. Quem sabe agora Agora vai. Quem deslancha, sabe né? agora É. engata, né? Às vezes precisa, né, de uma primeira vitória. Ok, gente, a gente termina aqui esse primeiro bloco e a gente já volta com mais notícias esportivas de mulheres. Fica aí. A gente está de volta agora para o nosso segundo bloco e vamos falar aqui muito de vôlei e de vôlei de praia. Vou pedir para as meninas se apresentarem antes. Carol, por favor. Oi, gente, meu nome é Carol Freire, eu sou voluntária aqui no Coletivo Marta e sou estudante de jornalismo do terceiro período. Oi, gente, meu nome é Olivia Pilar, eu sou doutoranda aqui na UFMG e sou bolsista do Coletivo Marta. Então vamos lá, vamos falar aí da última definição aí, né, das quartas de final da Superliga, não é isso, Carol? Isso mesmo, semana passada a gente comentou um pouquinho de quais times já tinham passado para a semi, mas que estava tudo ainda sem definição, sem data, porque ainda faltava um chaveamento para ser definido. E na última quinta-feira, dia 10, o único chaveamento que faltava entre Fluminense e SESI Bauru foi definido. E aí o Bauru, ele enfrentou o Fluminense e conseguiu avançar para a semifinal. Os times estavam empatados, né? O Bauru tinha ganhado o primeiro jogo, o Fluminense o segundo, mas aí agora, mesmo sendo o jogo no Maracanãzinho, né? Que a gente espera que às vezes Perdeu o em jogo casa. o Fluminense perdeu em casa, às vezes o jogo em casa acaba sendo melhor pro time, né? Por ter o apoio da torcida, mas o Bauru conseguiu superar por 3-1 com parciais de 25-20, 13-25, 21-25 e 17-25. Então, o Fluminense até começou muito bem, ganhou o primeiro set. Foi um jogo bem equilibrado no geral. Foi um jogão, assim, com lances muito bons. Foi um jogo muito gostoso de assistir. Mas foi superado pelo Bauru e tá fora da Superliga agora. E apesar dessa eliminação, o Fluminense, como eu falei, fez um jogo muito bom, foi um jogo muito bem equilibrado. E um destaque, um detalhe, né, muito interessante do jogo foi a participação da Pri Eldes, que ela tá no 6º mês de gestação e mesmo assim participou do jogo, jogou, foi pontuadora também pelo Tricolor, né, pelo Fluminense. E no final da partida ela foi questionada sobre essa questão da gravidez, porque muitas pessoas podem ficar um pouco preocupadas, né? Porque ela tá no 6º mês de gestação, então ela já tá no final do 2º trimestre, tá indo pros finalmente, digamos assim. Mas quando foi perguntada sobre isso, ela respondeu que se estiver tudo bem, se ela estiver saudável, ela pode continuar jogando. A única recomendação que ela tem mesmo é não cair de barriga, não se jogar de barriga no chão, por motivos óbvios, mas que tá tudo liberado. Como ela não começou a jogar, não começou a treinar após a gravidez, ela já fazia isso antes, tá tudo liberado, está tudo certo. Então agora a gente sabe todo mundo que vai pra semifinal. Legal. E esse, né, assim, a participação da Priels É legal, né? fio, né, É. nos últimos A dias. maternidade é um grande tabu, né? Assim, a gente Sim. estuda muito isso no Marta, como a maior parte das atletas larga o esporte quando fica grávida. E a gente tem poucos casos, né? A gente tá falando antes da Serena Williams, que é no tênis, a Isabela Salgado acho que jogou grávida Sim, no também vôlei. jogou. Mas no vôlei, recentemente, a gente tem casos de atletas que pararam, né? A Fernanda Garay saiu pra ter neném, a Fabi Claudino também. Então é legal a gente ver uma atleta que se manteve firme na sua decisão, que Sim. foi muito questionada no final de semana, né? A gente, é, essa participação dela foi muito palco de certas conversações aí na internet, principalmente em redes sociais. Então é legal ver ela se mantendo firme e falando, olha, tá tudo bem, eu tô sendo acompanhada pelo médico e vou continuar enquanto der. Sim. Vou levando. Sim, e eu acho muito legal, assim, a gente teve também uma imagem que circulou bastante nas Olimpíadas, não sei se vocês se lembram, acho que era de uma atleta do tiro com arco, que
competiu grávida, acho que de 7 meses. E é muito legal, eu acho, as imagens, assim, dessas mulheres que já estão assim, visivelmente grávidas, como que elas mudam também, assim, né? A forma como a gente olha para essas imagens. Então, a Sim. própria presença dessas mulheres é importante para mudar um pouco, né? O jeito como a gente Pra pensa. normalizar também, Pra normalizar, né? Assim, exatamente. não é excludente praticar um Sim. esporte e estar grávida, Sim, né? exato. E isso que você falou dos comentários que tiveram no final de semana, dá pra ver muito bem a diferença entre os comentários de cuidado, de preocupação, do tipo, meu Deus, mas será que tá tudo bem? E o neném, será que não tem impacto? Dos comentários meio que achando um absurdo de, nossa, mas que é isso? Vai ficar em casa, tá grávida? Sim. Chega, Como tem se que todo mundo parar a tivesse feito vida. medicina e soubesse e fosse o médico dela, né? Pra Exatamente. testar se ela pode ou não. E aí, essa coisa também, né, das mulheres grávidas, que todo mundo acha que pode dar tapa na vida, Sim. o corpo vira meio que né, assim, Um corpo público, né? Com certeza. Muito legal, eu achei muito legal a imagem dela, porque ela tá visivelmente, né, a barriga já aparece. Foi uma imagem que circulou aí. E como a Carla falou, ela foi destaque da partida, né? Sim. Pois é. Uma posição que é difícil, que é levantadora, né? Assim, foi destaque. Pois é, vamos falar um pouco agora dos próximos passos da Superliga, Carol, porque Isso. né, agora tá definido as semifinais. Conta pra gente aí quais são os próximos jogos. Agora que todos os jogos, todos os chaveamentos, né, foram definidos, agora a gente tem datas, que semana passada a gente já tinha comentado um pouquinho quais os times que tinham avançado pra semi, mas sem data, mas agora já temos. O primeiro jogo acontece na terça-feira, dia 15, no dia que esse programa está sendo gravado, que vai ser o confronto entre o Minas e o Osasco. Aí no dia 18, sexta-feira, o Praia vai enfrentar o Bauru, que acabou de avançar para semi. E ambos os jogos acontecem às 9 horas da noite e serão transmitidos pelo Sport TV. E como as equipes do Mina e do Praia, então, como a gente sempre fala dos times mineiros aí dominando no vôlei, como eles tiveram a melhor campanha na fase classificatória, os primeiros jogos vão ser em casa. Então, o jogo do Minas acontece aqui em BH e o jogo do Praia lá em Uberlândia. Já na segunda rodada, os jogos serão no dia 21 de abril, segunda-feira, o confronto entre Osasco e Minas, dessa vez lá em terras paulistas, né? Porque é sempre um jogo na casa de um e o outro na casa do outro. No dia 22/4, no dia seguinte, na terça-feira, o jogo entre o SESI Bauru e o Praia, que também vão se enfrentar no estado de São Paulo. E aí a terceira rodada, que ela só acontece, né, se necessário, mas ela também já tem datas, que são nos dias 25 de abril, sexta-feira, o confronto entre o Minas e o Osasco, aí novamente aqui em BH, né, se for necessário. E no dia 25 de abril, sexta-feira, o Praia e o Bauru se enfrentam novamente no Triângulo Mineiro. E, como eu já tinha dito antes, mas todas as partidas serão transmitidas pelo Sport TV. Então agora é só a gente ficar de olho aí acompanhando os times mineiros. Alerta de Eu jogão. não tinha me atentado que era Minas versus São Paulo, até Às a Carol vezes, começou a falar. Eu comecei a pensar, nossa. Exatamente, agora a gente tem que ver que tá todo mundo lutando por uma vaga na grande final, né? Não, e vai ser um monte de jogo nessa Semana Santa, né? Pois Assim, semana que vem, na hora que a gente voltar no programa da semana que vem, já vai ter tido os 2 primeiros jogos do Minas, né? E o primeiro jogo do Praia. Muita coisa pra gente assistir aí no feriado. BH já se mobilizando para receber esse jogaço. Com certeza. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de vôlei de praia também, Malu? A gente, semana passada, a gente estava falando, né, que tinha rolado uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia em Saquarema. E agora, no último final de semana, rolou a etapa do circuito mundial de vôlei de praia em Saquarema, não é isso? E a gente teve 2 brasileiras que saíram campeãs dessa etapa. Conta pra gente como é que foi, quem são as brasileiras que ganharam. Então, muito legal, né? Porque toda semana a gente tá trazendo uma notícia boa do vôlei de praia Sim. feminino. O que dá muita expectativa para as Olimpíadas, né? A gente é muito forte nessa área. Mas é isso, as brasileiras Tamara Levick, elas conquistaram nesse domingo, dia 13 de abril, a etapa feminina de Saquarema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na decisão, elas derrotaram as americanas Nuzi Brecher por 2-1, com parciais de 21-19, 16-21 e 15-10.
A Tamala e a Vicky, elas não participaram das Olimpíadas de Paris, elas se juntaram no meio de 2024 e no segundo semestre do ano passado elas já começaram a se destacar no circuito mundial com medalhas em etapas importantes. A gente até citou uma delas aqui nas últimas semanas e nesse início de ciclo, muitas duplas novas estão sendo formadas. Além delas, da Tamala e da Vicky, essa dupla americana, elas também são formadas recentemente com o objetivo de chegar para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Essa etapa da Elite 16, esse campeonato, é considerado como uma espécie de Grand Slam, já que não são muitas etapas desse nível na temporada. Na próxima semana, Brasília vai receber a terceira etapa da Elite 16. E a primeira foi no México, a gente comentou nas últimas semanas, né? Foi há 3 semanas, e a Carol e a Rebeca, dupla brasileira que também é recém-formada, conseguiram ganhar. A gente torce para que a terceira também seja uma dupla brasileira, né? Muito legal, né? O domínio, né? É muito interessante. Sim, e a Tamela e a Vicky, a gente falou delas semana passada, né? Que elas tinham ganhado a etapa do circuito brasileiro também, né? Então, Sim. levaram tudo em Saquarema nos últimos só deu dias Brasil, aí, né? né? Só deu Brasil, só deu elas. É, e é muito interessante, né? Porque é muito recente. E você dá pra ver já a sintonia. É muito interessante. Agora até me preocupando um pouco o Duda e a Ana Patrícia, Sim. que não estão conseguindo embalar, assim, já é a terceira competição delas e elas são eliminadas. Pois é. Tem uma coisa, né, do pós. Pós-vencer o maior título, né? Sim, isso acontece em todo esporte, né? Assim, acontece. tanto individual quanto em grupo, dupla, né? Assim, a gente vê isso acontecer, é normal, mas tomara que elas. Eu acho que até o final do ano elas vão. Sim, né, tem voltar tempo às pra boas. isso. O ciclo olímpico é muito longo também, assim, né? Muita coisa pode Cansativo, mudar, né? Muito, né? mexe muito com o psicológico, né? Eu acho que, enfim, elas vêm certamente de um período de muito desgaste, né? Ninguém é campeão Físico e olímpico mental. sem muito Sim. desgaste, né? Mas é legal ver outras duplas brasileiras Sim, surgindo, né? Ver essa sim. competitividade, assim. Somos tão boas que estamos competindo até entre nós, sabe? Tipo, é muito legal isso. Muito legal mesmo. Então a gente termina esse bloco agora, já voltamos logo logo com mais esportes femininos. Voltamos agora para o nosso terceiro bloco, e a gente vai falar nesse terceiro bloco de tênis. Antes disso, vou pedir para o JP se apresentar, sentou aqui agora, por favor. Claro. Bom, olá gente, eu sou o JP, sou bolsista aqui do Coletivo Marta, estudante de jornalismo. Então vamos lá, vamos começar a falar de tênis. Temos essa primeira notícia aí muito legal, né? Que a Billie Jean King se tornou a primeira mulher do esporte a receber estrela na calçada da fama de Hollywood. Conta pra gente, Carol. Então, a lenda do tênis, Billie Jean King, ela foi homenageada com a sua própria estrela na Calçada da Fama, inaugurando uma nova categoria, né, que é a categoria de entretenimento esportivo. Ela foi a primeira mulher a receber essa estrela nessa categoria, aos 81 anos. Ela é dona de 39 títulos de Grand Slam em simples e duplas, defensora da igualdade social e principalmente da igualdade de gênero, né? Ela é muito emblemática nisso. Fundadora da WTA, que é a Associação Internacional do Tênis Feminino. Ela foi imortalizada na calçada mais famosa do mundo agora, né? Além dela, outras lendas também receberam essa honraria, como o ex-jogador da NBA o Magic Johnson, e a atriz vencedora do Oscar, Jamie Lee Curtis. A King recebeu a estrela de número 2807 na Calçada da Fama, uma homenagem que foi criada em 1960 e era reservada apenas para as estrelas de cinema, televisão, rádio, teatro e música. Então, como eu falei, agora eles fizeram essa nova categoria, que é uma categoria de entretenimento esportivo. E além da carreira no tênis, a Billie sempre se destacou por ser uma defensora da igualdade de gênero, a luta que culminou a lendária Batalha dos Sexos contra o Bobby Riggs em 1973. Então, muito legal essa notícia, essa novidade. Tanto de ver que agora tem essa categoria, né, para as lendas dos esportes também poderem ser imortalizados lá, né, como falou aqui na calçada mais famosa do mundo. E também por ela, nada mais justo do que ela ser a primeira mulher a receber esse título, né? Ela que é muitíssimo adorada nos Estados Unidos, né, super celebrada, assim, né, uma figura
muito importante, né? Não só no tênis, mas no esporte no geral, né? E muito presente, super, assim, tem uma vida pública muito movimentada, né? Muito engajada, mesmo aos 81 anos. Sim, Se faz presente em vários torneios de tênis. Inclusive o tênis feminino só é o que é hoje, muito por conta dela. sim. É uma figura muito importante mesmo. Acho que é uma homenagem super, assim, merecida, né? E com ela aí em vida. Muito legal. Vamos falar um pouquinho agora dos resultados da Billie Jean King Cup, né? Por que chama isso? A gente teve aí, né, uma rodada na última semana da Billie Jean King Cup. O Brasil jogou, não é isso, JP? Conta pra gente aí. O Brasil jogou em dose dupla, né, com a Bia Haddad e com a Laura Pigossi, mas infelizmente nós fomos eliminados, né? Não foi dessa vez que o Brasil conseguiu a tão sonhada vaga nas finais da Billie Jean King Cup. Essa competição que no tênis a gente equipara um pouco à Copa do Mundo, né, mas apesar de acontecer anualmente, a gente vai ter a final da Billie Jean King Cup lá na China, mas as fases de grupos, elas acontecem em diversos países, assim. Então, cada grupo, né, o grupo do Brasil foi a República Tcheca, a Espanha e o Brasil. Aí a competição aconteceu lá na República Tcheca, em Ostrava, e os demais, são 8 grupos, os demais 8 grupos acontecem cada um nos seus respectivos locais. Bom, agora vamos falar dos resultados, né, que a gente tem que contar. Bom, a equipe brasileira ela acabou derrotada pelas espanholas na sexta-feira, no último dia 11 de abril, antes mesmo de disputar a partida em duplas. A Bia Haddad e a Laura Pigossi perderam para as espanholas Jéssica Bouzas e a Sara Sorribes, respectivamente. A Laura foi a primeira a entrar em quadra pelo Brasil na manhã da sexta que é sexta dia 11, lá em Ostrava. A tenista enfrentou a Sara e ela foi derrotada por 2-0 em uma partida que durou ali por volta de 2 horas e 20, com parciais de 6-3 e 7-5. Um pouco mais à tarde foi a vez da Bia Haddad entrar. A brasileira mais bem colocada do ranking, a gente que sempre comenta da Bia aqui, mas que infelizmente também foi derrotada. A Bia até mostrou um pouco de... A Bia até tentou recuperar ali, ela perdeu o primeiro set por 6-3, no segundo ela reagiu um pouco, ela ganhou por 6-4, mas no último set, infelizmente, ela foi superada novamente pela espanhola Jéssica Bouzas e acabou perdendo e sendo eliminada. E as brasileiras já haviam sido superadas pelas anfitriãs tchecas na quinta-feira do dia 10. Mas mesmo com o resultado já definido, elas jogaram a última partida do Brasil pela etapa classificatória contra a dupla Cristina Buxa e Sara Sorribes e perderam por 2-0, com parciais de 6-3 e 5-2. 6-2. Sim, foi a Luísa e a Laura, Pena. né? Sim. Isso. Exatamente. O Brasil, infelizmente, não se classificou, mas irá disputar os playoffs em novembro, que todas as equipes que não se classificam para a fase final da Billie Jean King Cup têm que disputar as eliminatórias para conseguir participar lá no ano que vem. Então elas em novembro vão disputar novamente para que elas consigam chegar na fase de grupos da Billie Jean King Cup em 2026 e, né, torcemos para que elas consigam chegar na final, que é um sonho aí para elas e um sonho para a gente também. Sim. Foi assim, vamos olhar pelo que ficou de positivo da derrota, né? Assim. Lembrando que a Bia tá vindo de uma reformulação, né? A gente falou nas últimas semanas que ela demitiu a psicóloga, o técnico. Então, tá vindo de um momento que não é muito bom. Sim, um início. Então, acho que apesar da derrota, temos pontos positivos. Temos pontos positivos, assim. Eu achei de alguma forma não esperava que a Espanha passasse, né? Depois a Espanha enfrentou a República Tcheca e a Espanha que passou. A República Tcheca jogou em casa, jogou com as condições, vamos dizer assim, melhores para elas, porque elas são especialistas em quadradura e o lugar onde elas jogaram era piso de quadradura. As espanholas e as brasileiras estão mais acostumadas a jogar na terra. Então elas tinham essa coisa das condições que eram mais favoráveis a elas, mas ainda assim elas não conseguiram a classificação. Elas não tinham todas as jogadoras, as melhores tchecas não estavam jogando
esses jogos, mas ainda assim eram boas jogadoras. Então foi um pouco inesperado. Por outro lado, eu acho que a Bia, assim, pensando na temporada dela, ela fez 2 bons jogos e um ótimo jogo que foi o de duplas. Ela, assim, sozinha, né, no simples, no primeiro dia, eu acho que ela deu uma engatada ali no primeiro set, mas depois no segundo, a Noskova, né, que era a jogadora tcheca, ela realmente estava sacando muito bem, estava num dia muito inspirada. Mas no jogo contra a Bolsas Maneiro, assim, deu muita dó, porque eu acho que ela virou, né, o segundo, perdeu o primeiro set, ganhou o segundo set, e o terceiro set foi muito disputado. E com ela entrando em jogo, assim, a gente falou, né, há umas 2 semanas, de como que ela estava perdendo, assim, dando os pontos para os adversários, só com erros não forçados, e não foi o que Perdendo aconteceu. pra ela mesma. Tava perdendo para ela mesma, né? E não foi o que aconteceu dessa vez, assim, né? A Bolsas Maneiro também vem de uma temporada difícil, assim, início de temporada difícil, e as duas fizeram um ótimo jogo, assim, né? E aí acabou que ela ganhou ali no terceiro set. E o jogo da Bia com a Luísa de duplas contra a República Tcheca também foi um ótimo jogo, assim. Então fica uma coisa positiva, assim, né? Quem acompanha o tênis fica sempre meio ansioso para ver as duas jogando, né? E é meio difícil, isso aconteceu lá nas Olimpíadas, mas no geral elas não jogam juntas, porque a Luísa é duplista e a Bia, a prioridade da carreira dela é o simples. Então a Luísa tem jogado com outras jogadoras que são duplistas, que têm, né, as duplas como prioridade, até para que assim, né, funciona melhor você jogar com outra jogadora, que o foco dela é também nas duplas, mas elas jogam bem quando jogam juntas, assim, acho que o estilo ali das duas se complementam. Então foi legal, assim, ver as duas vencendo e ver a Bia, mesmo que perdendo de outra forma. Ela não perdeu da forma como ela vinha perdendo nas semanas anteriores aí. Eu sou uma eterna, né? Eu sempre olho para o copo meio cheio, no caso da Bia, mas a gente espera realmente que ela encontre. E ela tá jogando neste momento que nós estamos, Sim. né, gravando, que nós vamos, inclusive, é um assunto próximo, né, Malu? Sim. Do WTA 500 de Stuttgart. Conta aí pra gente, tá rolando agora. A Bia vai entrar em quadra daqui a pouco, né? Mas eu acho que é isso muito que você falou. Acho que a mudança da Bia não vai ser de uma hora para outra, é gradual e eu acho que já foi um ponto positivo, assim. Ela não perder para ela mesma já é algo a se notar. Ela voltando a competir Sim. em alto nível, É uma coisa o primeiro passo. de competir, assim, né? De se dar a chance. E o tênis é um esporte individual, né? Então, tipo assim, muitas vezes você luta contra você mesmo. Sim. Né? É muito diferente de esportes em grupo. Peraí, eu só queria fazer uma errata. São 6 grupos na Billie Jean King Cup. Eu tinha falado 8, mas são 6, então. Vamos lá. Então, falando agora da WTA 500 de Stuttgart, o torneio acontece na Alemanha e vai do dia 14 a 21 de abril, com a presença de 11 atletas do top 20. É o segundo desse nível no saibro da temporada e a gente destaca as líderes do ranking, Sabalenka e Iga Swiatek. A número 1, a russa Sabalenka, ela busca um título inédito depois de ser vice em Stuttgart entre 2021 e 2023. Tá vindo muito forte, parece estar bem preparada. Já a Iga, ela venceu em 2022 e 2023, porém ela ainda não levantou o troféu em 2025, mas acho que talvez essa seja uma mudança de chave. Mas agora chegou a terra. Exatamente. E ela é dominante, assim, ela provavelmente é a melhor do feminino nessa... É a rainha do saibro. Exatamente. E a atual campeã, a Helena Rybakina, ela não vai estar presente para defender o título. Já o Brasil é representado no simples pela Bia Haddad Maia, cabeça de chave número 10, e pela Luísa Stefani nas duplas, ao lado da Tímia Babos. A Bia, ela é a única brasileira na chave principal e ela busca uma recuperação da temporada, né? Como a gente falou, né? São 2 vitórias, 9 derrotas. Atualmente ela é a número 17 do ranking. E ela vai estrear contra a americana Emma Navarro, que ela venceu nos últimos 2 encontros que foram ano passado. Mas é uma ótima jogadora. Uma ótima jogadora, sim. Pro momento que a Bia vai ser um jogo difícil. Difícil. Né? Já nas duplas, a Luísa Stefani, ela estreou ao lado da húngara Tímia Babos, com uma vitória diante das atuais campeãs, cabeça de chave número 3, a taiwanesa Chan Hai-ting e a russa Verônica Kudermetova, por 6-2, 3-6 e 10-5. A dupla da brasileira foi
muito dominante no primeiro set e elas não enfrentaram breakpoints. Elas quebraram logo no game de abertura e elas tiveram o tempo todo à frente no placar, que acabou ampliando a vantagem no fim do set. As atuais campeãs reagiram na segunda parcial, que teve apenas uma quebra. Já no match tie-break, a brasileira e a húngara foram muito eficientes nas devoluções de saque. Elas venceram 6 pontos nessas condições, o que ajudou muito a abrir uma grande vantagem e fechar o jogo. Foi um jogo muito bom das brasileiras, porque era um jogo com uma dupla difícil, assim. Era uma dupla entrosada, cabeça de chave 3, né? Mas elas deram conta do recado. E a vitória já coloca a Stefanis e a Babos nas quartas para enfrentar a Letan Ostapenko e a ucraniana Yastrenska. Elas já têm um calendário definido até Roland Garros e elas planejam continuar juntas por toda a temporada. A gente torce para que essa dupla dê certo, né? Estão jogando muito Nossa bem. brasileira é muito boa duplista, então a gente torce. Parece entrosada. Não, né? elas estão jogando muito bem. Eu acho que, assim, eu já vi elas jogarem algumas vezes. Elas não jogaram todos os últimos torneios juntas, mas jogaram 2 e, assim, elas combinam também. Mas aqui em eu casa. acho isso importância, essa consistência, assim, sabe? Isso de ficar trocando de dupla não costuma ser. Parece que não vai mais. Assim, agora ela é a dupla que vai ser, né, fixa da Luísa pro resto da temporada mesmo, né? Ela fez alguns testes e tudo, e agora vai ser a Timeia que vai ser Sim, a porque dupla. é uma química que tem que ser construída, né? Assim, tem que ser trabalhada e tal. Então é importante que fiquem juntas mesmo. Enfim, o torneio ele vai ser transmitido ao vivo no Brasil pela Disney Plus. O início da chave aconteceu dia 14 de abril, na segunda-feira. As quartas de finais vão ser 19 de abril, no sábado. As semifinais e finais de duplas vão ser 20 de abril, no domingo. E a final de simples vai ser dia 21 de abril, na segunda-feira. Não vai haver jogo na sexta-feira, dia 18, por ser feriado. Mas vamos ficar aí e torcer para as brasileiras. Mais uma semana cheia de jogos também para acompanhar. Essa semana Cheia de jogos. E Feriado bombando. começando a temporada do Saibro, né? Que, assim, pra quem gosta de tênis no Brasil, é a parte da temporada que a gente adora, né, acompanhar e que vai culminar com o Roland Garros lá na frente. Então, muitos jogos pra gente assistir. Eu, como uma grande fã de Saibro, estou muito feliz que chegou. Já não vejo a hora de ver eles todos sujos de terra. Então, a gente termina aqui o nosso terceiro bloco e já voltamos. A gente está de volta para o nosso quarto e último bloco. A gente vai falar um pouquinho de badminton, de ginástica artística, mas vamos começar com essa notícia que, na verdade, né, afeta todas as modalidades esportivas, né, Soraya? Que são essas mudanças que foram anunciadas pelo COI para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Conta pra gente um pouquinho. Exato, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele anunciou nessa última semana essas mudanças que têm foco na promoção de igualdade de gênero e da diversidade esportiva. Essas novas diretrizes, elas têm o objetivo de transformar em prática um projeto que até então está no campo das ideias, né? Porque esse discurso não é de hoje. Né? Pois é. Entre as novidades estão a inclusão de 5 novos esportes: beisebol, cricket, flagball, lacrosse e squash. Também foram anunciadas 6 modalidades mistas. As modalidades mistas são aquelas em que ambos os gêneros competem juntos: a ginástica, o remo, tênis de mesa, tiro com arco e o revezamento 4x100 no atletismo. Uma das mudanças mais relevantes ali diz respeito às competições coletivas, porque agora haverá igualdade no número de seleções masculinas e femininas, com exceção do futebol. Porque para essa modalidade os números foram invertidos e agora haverá 16 equipes femininas e 12 equipes masculinas classificadas para os Jogos. Los Angeles 2028 pode se marcar ainda com um feito histórico, porque pode ser a primeira edição olímpica com mais mulheres do que homens competindo. A previsão do COI é de que haja 5.655 mulheres e 5.545 homens participantes. Embora esses números possam mudar, né, uma previsão, porque tem modalidades, como o hipismo, que não há distinção de gênero. Então, assim, são 200 atletas de hipismo, não dá para saber quantos serão mulheres, quantos serão homens. Então, fica aí essa torcida para que realmente, né, haja mais mulheres do que homens. Ao todo, serão disputados 161 eventos femininos, 165 masculinos e 25 mistos. Muito interessante, né, gente, essas mudanças. Eu acho que tem anos que o COI anuncia que
aquela edição das Olimpíadas vai ser a edição da igualdade de gênero. E na hora que a gente vai olhar, né, efetivamente, para quem participou dos Jogos, nunca que se chega nessa igualdade, né? Em Paris foi muito próximo, né? E aí a promessa agora é que em Los Angeles a gente vai ter, na verdade, mais mulheres do que homens. E aí um pouco o efeito, principalmente, dessa mudança do futebol, né? Entendendo um pouco aí como que, né, as Olimpíadas são um lugar, vamos dizer assim, em que o futebol de mulheres deveria ter um pouco mais de visibilidade do que o futebol de homens, até porque, né, a gente tem todo um histórico aí, né, das Olimpíadas não serem um lugar onde exatamente, por exemplo, as seleções nacionais do futebol masculino mandam suas principais equipes, tem regras aí, né, de jogadores mais velhos do que certa idade, então, de alguma forma, eu acho que vai dar uma visibilidade maior para o futebol de mulheres, que efetivamente, né, ao longo das últimas edições, tem mais importância, inclusive assim, pensando nas jogadoras principais dos times que vão. Então é um torneio muito importante do calendário do futebol feminino, né? E temos essas mudanças aí interessantes também, né, Olivia? De Modalidades mistas, né? Tô modalidades muito empolgada, mistas. especialmente com a ginástica artística, né? Porque a gente tem mais chances de medalha para a Rebeca Andrade, que é o nosso grande nome, assim. Atualmente não consigo ver um homem que possa ser o grande nome, assim, o Zanetti aposentou e o Nori não tem ido muito bem nas competições, ele que era o nome das competições individuais, né? O masculino tem outros aparelhos, né? A gente tá muito acostumado com a ginástica artística feminina, o masculino tem outros aparelhos. Mas, assim, a gente tem a Rebeca Andrade, eu acho que ela acaba motivando o resto do time, né? Sim, Assim. vai ter tem um efeito, né, É. Rebeca Andrade. E outro que eu tô animada é tênis de mesa, né? Que a gente tem o Hugo e a Bruna que tem um relacionamento, né, fora do tênis e juntos eu acho que eles podem render também medalhas, assim. Tô muito esperançosa com eles. Se é que eles vão ser a dupla, né? Torço pra eu ser. torço que sim também. Torço pra ser. Sim. Eu tô ansiosa também pro lacrosse, porque é uma modalidade que, teoricamente, eu só vi em ficção, filme, série. Trazer isso para as Olimpíadas agora, tô animada para ver como é que vai ser, como iremos vai ser a recepção desse esporte. Sim. Acho que vai ser eu adoro, assim, a coisa dos esportes mistos, né? Assim, jogadores de tênis, né? Tô acostumada a jogar com meu marido, então acho sempre muito legal quando a gente tem essa possibilidade, né? De formação de modalidades mistas. Achei interessante o revezamento também do atletismo, né? Ainda não vi em detalhes como vai ser, mas imagino... Acho que o COI não liberou de nenhuma modalidade, na só, verdade. né? Tá meio assim no ar, assim. Sim. Cada modalidade tá meio sem saber como vai ser. Vai ser interessante, né? A gente ter talvez um revezamento com, imagino, sei lá, 2 homens e 2 mulheres. Acho que provavelmente Provavelmente, vai né? ser essa formação. Bom, vamos falar um pouco agora de badminton, Everton. A gente tem uma atleta brasileira que venceu o Campeonato Pan-Americano de Badminton, a Juliana Viana. Conta os detalhes pra gente. Finalmente, pela primeira vez, uma mulher ganhou esse campeonato de tal magnitude. Bom, era um simples feminino e o campeonato é pan-americano, realizado ali em Lima, no Peru. E a final foi disputada no último sábado, no dia 12 de abril. E ela venceu a canadense Wen Zhu Sang por 2-1, com parciais de 21-19 no primeiro set. Perdeu o segundo, a 21-15. E o último ela fechou com chave de ouro por 21-8. E o caminho até o título incluiu vitórias sobre a mexicana Cecília Madeira, a canadense Chloe Huang e a norte-americana Disha Gupta. Todas por 2-0. Ou seja, a final foi muito difícil para ela. E a atleta é de Teresina, no Piauí, e integra o clube paulistano. E falou que enfrentou muitas dificuldades, principalmente físicas, antes da competição, incluindo uma lesão lombar, que deixou ela fora dos treinos por 2 semanas. E ela destacou, muito por conta disso, a importância do preparo mental, ter um psicológico firme durante a preparação, já que perder 2 semanas antes de uma competição desse tamanho é uma perda muito significativa, né? E com essa conquista ela se junta a outro brasileiro, o Igor Coelho,
que também ganhou o Pan-Americano em simples. E isso eleva muito o status do badminton brasileiro no cenário internacional. Muito legal. Eu, como uma super incentivadora e super empolgada com os esportes de raquete, né? Como deixa muito claro, né? Durante o Nem programa, perceber. Não, nem dá pra perceber. Imagina, acho muito legal, assim, badminton é uma modalidade muito interessante e achei muito legal da gente ter aí, né, uma atleta vencendo o Pan-Americano, né? É uma modalidade, né, não muito popular, né, mas que, enfim, acho que tem um potencial muito grande aí, né? É uma modalidade que pode ser jogada, né, sozinha, em duplas. Sempre essas modalidades são modalidades, inclusive, que facilitam que as pessoas pratiquem, né, o esporte além de assistir, assim. Então, vamos ver aí os próximos passos do badminton, né? A gente teve nos últimos anos algumas modalidades que não eram tão populares no Brasil e acabaram, né, se tornando bem populares. Vamos falar um pouco agora, então, de ginástica artística, né, que é uma dessas, né, que nas últimas décadas, né, saiu de uma modalidade periférica para se tornar uma das principais modalidades esportivas do país. A gente teve o troféu Cidade de Gessolo 2025, é isso, Olívia? Isso mesmo, foi uma competição realizada nos dias 12 e 13 de abril, né? Na Itália. E assim, apesar do Brasil feminino não ter conquistado medalha, já foi ali uma pincelada de renovação na equipe, que é o que muita gente pós-Olimpíadas vem questionando, né? A gente tem atletas como a Jade, que já, para a idade da ginástica artística, já está numa idade avançada e muita gente vem questionando. E aí a seleção brasileira enviou as jovens agora. Foram convocadas Gabriela Barbosa, Gabriela Bolsas, Ellen Silva, Júlia Coutinho, Luísa Abel, Maria Eduarda Montesino, Rebeca Procópio e Sofia Wesberg. E o grande destaque foi a Júlia Coutinho, que chegou na final por aparelho do solo, que é o aparelho preferido dela. Que geralmente é o aparelho que a grande população gosta mais de acompanhar, né? Porque tem música. A Júlia tem 15 anos, ela terminou em quinto lugar na final do solo, com a nota de 12.950, sendo 5.300 de dificuldade e 7.650 de execução. Ela fez uma apresentação linda ao som de Maria Maria, do Milton Nascimento. Linda, linda, viralizou no final de semana. Linda, apresentação linda da Circulou Júlia. por aí, A Júlia é muito carismática e ela já vem sendo apontada pelos especialistas de ginástica artística como um grande nome pós-Rebeca, pós-Júlia, Da geração pós-Flavinha, da geração dela de 15 anos. Ela é do Flamengo, que é o mesmo clube de 90% da seleção brasileira feminina, né? Jade, tá treinando Rebeca, do lado Flávia. de gente pequena. Treinando ao lado das maiores, né? E na fase classificatória, a Júlia já tinha mostrado o potencial. Ela conquistou uma nota de 13.350, sexta melhor nota do dia, que foi a maior até que a nota na final. E aí a delegação brasileira utilizou a competição para testar, para pensar em estratégias para essa renovação, né? E utilizaram recém-saídas da categoria juvenil, assim. E a próxima competição da ginástica artística vai ser nos dias 9 e 11 de maio em Brasília, que vai ser o Troféu Brasil de Ginástica Artística, com a presença da Júlia Coutinho, novamente. E das medalhistas de Paris, a gente vai ter a Júlia Soares representando o Pinheiros. Não teremos ainda a Rebeca, nem Flavinha, mas vai ser uma competição legal. Teremos as Júlias, né? A isso. Júlia já medalhista, né? E a Júlia nova nova. geração. Geralmente essas competições são transmitidas no YouTube pelo próprio canal da Confederação Brasileira de Ginástica. Muito legal, vamos acompanhar, né, gente? A gente acompanha muita ginástica durante as Olimpíadas, né? Durante esses eventos maiores. Sim. Mas Pecamos em acompanhar no resto, né? No assim, resto, exatamente. E aí quando chega nas Olimpíadas a gente fica surpresa, assim, né? Com algumas atletas, mas elas estão ali, né? Ao longo do ano. Sim, sim. Muito legal, né? Boa sorte aí pra Júlia Coutinho, então. Vamos ficar de olho nela, né? Que é uma grande promessa da ginástica artística brasileira. E a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais esportes femininos. Até mais. Tchau, gratidão.